Saudações a todos, sou o professor Guilherme Branco, do curso de graduação em fisioterapia do Unicentro Newton Paiva, e essa aula faz parte da disciplina Abordagens Terapêuticas Contemporâneas em Fisioterapia Musculoesquelética, e o objetivo é a gente discorrer a respeito de alguns tópicos dentro de avaliação musculoesquelética. Antes de mais nada, para que uma avaliação musculoesquelética possa ser realizada, alguns passos precisam ser seguidos. E é importante salientar que a avaliação musculoesquelética é um exame sistemático de maneira apropriada e minuciosa. E se utiliza de alguns aspectos relacionados à anatomia funcional, coleta informações do histórico do paciente, sendo também uma observação diligente e um exame físico detalhado. Existem, para a realização de uma avaliação musculoesquelética, vários métodos, sendo o mais comum o de registros orientados para o problema. Dentro desse sistema de registros orientados para o problema, existe o método SOAP, relacionado então às 4 partes da avaliação. Cada uma das siglas se refere ao aspecto, a seção subjetiva da avaliação, a seção objetiva, também relacionada com a observação, a seção da avaliação por si só, que diz respeito à parte dos exames que são realizados, e o planejamento terapêutico. Basicamente, uma avaliação musculoesquelética deve conter esses 4 âmbitos. É importante ressaltar que, independente do sistema que vai ser utilizado, um método sequencial e lógico deve ser utilizado, de modo que as informações possam estar organizadas, possam ser abrangentes o suficiente para o tema, sem serem divagantes demais, e tem que ser reprodutível, de modo que qualquer profissional que tenha acesso às informações que foram obtidas, consiga reproduzir os testes, os exames, as observações que foram realizados, e o próprio terapeuta consiga fazer isso também na necessidade de realização de reavaliações, por exemplo. Na presença de um lado acometido por uma condição específica de queixa, nós devemos comparar o lado não acometido ou não lesionado com o lado que está lesionado ou acometido pela alteração. Essa é uma dica importante do ponto de vista prático. Dentro da avaliação musculoesquelética, então, existem algumas partes usualmente presentes. Uma delas é o histórico do paciente, que é extremamente importante, uma vez que as informações que são obtidas nessa sessão podem ser preponderantes para a chegada do diagnóstico funcional. A parte da observação, seguida então pelo exame do movimento, de modo que nós, fisioterapeutas, especialistas no movimento humano, possamos levantar uma série de hipóteses a respeito do acometimento do sistema de movimento que possa estar associado à queixa apresentada pelo paciente. Na sequência, os testes especiais podem ser realizados. Além disso, reflexos e distribuição cutânea também podem ser investigados. Movimentos acessórios articulares, para que a gente possa entender como está a artrocinemática, seguida pela palpação, e por fim a verificação das informações dos exames de imagem, que são altamente complementares. Discorrendo a respeito de alguns aspectos específicos de cada uma dessas partes, com relação ao histórico, os dados pessoais devem ser coletados, e desses dados pessoais, as informações, por exemplo, referente à idade e ocupação, podem trazer
muitos benefícios para o nosso para o direcionamento do exame. Por exemplo, a idade ela é importante, pois alguns acometimentos atingem determinadas faixas etárias. Além disso, a ocupação pode nos trazer bastantes informações a respeito das demandas de carga sobre o sistema musculoesquelético. Permanece muito tempo sentado, permanece muito tempo de pé, trabalha muito com o membro superior ou movimentos repetidos de tronco, enfim. Além disso, a queixa principal, que é o principal elemento que está trazendo o paciente à nossa presença, e dentro dessa queixa principal, muitas características devem ser investigadas, por exemplo, a frequência. Eu sinto um desconforto na região anterior do joelho todas as vezes que eu vou correr no quilômetro 15, por exemplo. Né? Ou então o paciente pode falar que sente uma queimação na região anterolateral do braço quando dorme de barriga para cima. Ou então o paciente pode falar que sente um desconforto, uma dor, qualquer outro tipo de alteração durante todo o tempo, sem nenhuma alteração no sintoma. Além do mais, a recidiva é algo que a gente deve investigar, pois algumas condições musculoesqueléticas têm essa característica de recidiva. Aparecem, têm uma remissão, que pode ser espontânea ou por tratamento, e podem retornar. Além disso, intensidade na dor, por exemplo. O mais frequente é classificar a intensidade da dor de 0 a 10, 0 ausente, 10 uma dor impossível de suportar. Duração, há quanto tempo essa alteração está presente? Como que foi o início? Foi súbito? Foi progressivo? Teve relação com algum trauma, algum movimento, alguma posição? E que tipo é essa queixa? De que tipo é essa queixa? Em caráter de queimação, em caráter de pontada. Essas informações podem nos dizer muito a respeito do possível tecido de origem dessa queixa que está sendo apresentada. Eu acabei falando um pouco sobre a origem da queixa, né? Se foi súbita, relacionada a um trauma, ou se foi insidiosa, progressiva. Eu sentia um desconfortozinho na região cervical, mas isso passava e foi progredindo, até hoje eu sinto o tempo todo. O local da queixa, é importante a gente entender se houve alguma modificação no local da queixa. Por exemplo, eu senti inicialmente um desconforto na região lombar baixa, do lado esquerdo, e agora eu não sinto mais lá, mas eu sinto na região da nádega, na região posterior do quadril, por exemplo. Entender também, de maneira mais importante, se é movimentos e quais deles, ou posturas e quais delas, ou outras atividades provocativas, especialmente atividades esportivas, atividades laborais, se existem outros estresses psicossociais envolvidos, que podem alterar muito o curso de determinadas condições musculoesqueléticas, se existem comorbidades, ou seja, se existem outros problemas de saúde que são concomitantes ao aparecimento da alteração da queixa principal que está trazendo o paciente ao nosso consultório. O histórico familiar é sempre importante ser investigado. Medicamentos em uso, especialmente porque alguns medicamentos podem gerar alterações no sistema musculoesquelético e mesmo gerar algumas condições de dor musculoesquelética. Na sessão de observação, é importante a gente monitorar a postura do paciente, e a postura desde das posições que ele assume ao entrar, por exemplo, no consultório, a maneira como ele se move é importante ser observada, e a postura ortostática mesmo, de pé, analisando as 4 vistas, anterior, posterior, lateral direita e lateral esquerda, e para a observação desta postura como um todo, nessas 4 vistas, o uso mínimo de roupas é recomendado, de modo que a gente consiga visualizar os contornos corporais diretamente. Na sessão de exame do movimento,
sugere-se que o lado não acometido, ou seja, se é um lado que tem dor, ele não vai ser testado primeiro, vai ser testado o lado oposto, ok? Os movimentos ativos devem vir primeiro do que os movimentos passivos, pois os movimentos passivos podem gerar um estresse maior, uma carga maior sobre as articulações, por exemplo, e podem deixar queixas dolorosas mais intensas. Então é importante que eles sejam realizados depois dos movimentos ativos. Então, movimentos ativos primeiro, depois a sequência nos movimentos passivos, e durante a realização da movimentação passiva é importante a gente tentar entender qual que é a sensação que a gente tem no final do movimento. Se é bloqueio ósseo, se é a percepção, por exemplo, de um osso batendo contra o outro, né? Um exemplo clássico disso é a extensão do cotovelo, ou se é, por exemplo, um estiramento tecidual, como a extensão do joelho, né? Com estiramento aí da musculatura isquiosural posterior da coxa, entre outros tipos de sensação final de movimento. Prosseguimos então para a realização dos movimentos resistidos. Esses movimentos resistidos têm o objetivo de testar o nível de força da musculatura, e isso pode ser realizado de várias maneiras. O mais clássico clinicamente é a utilização dos testes musculares manuais, e por fim podemos realizar testes funcionais mais direcionados para as necessidades de cada um dos clientes. E vale a pena a gente salientar que os movimentos dolorosos são realizados sempre por último, de modo a não irritar os tecidos, e isso, uma vez que essa irritação pode alterar toda a sequência desse exame de movimento que a gente comentou anteriormente. Os testes especiais podem ser realizados, e esses testes especiais eles vão determinar se um tipo particular de doença, de condição ou de lesão está presente. Esses testes são específicos para cada articulação, e eles, as propriedades psicométricas deles, de sensibilidade, de especificidade, validade, são muito variáveis para o sistema musculoesquelético. Então é importante a gente se ater bastante a essas informações para escolher se de fato os testes vão trazer algum tipo de informação útil para a condução do nosso exame. Além disso, os reflexos de distribuição cutânea são utilizados para identificar em qual condição as raízes nervosas e os nervos periféricos se encontram, especialmente porque cada um desses segmentos, né, desses tecidos, as raízes nervosas e os nervos periféricos, eles suprem determinado reflexo, e esse reflexo não alterado, a gente pode desconfiar de alguma alteração desses elementos. E para a investigação dessas alterações é importante a gente considerar assimetrias. Então, testar o lado não acometido, utilizar as informações obtidas como parâmetro, e depois testar o lado acometido e verificar a discrepância ou a concordância entre os lados. Partimos então para os movimentos acessórios articulares. Para que a gente faça os testes desses movimentos acessórios articulares, nós devemos considerar o tipo e o formato da articulação, uma vez que pode-se aplicar, apesar de bastante discutida pela literatura na atualidade, as regras do côncavo convexo. E esses movimentos acessórios articulares devem ser testados de maneira especial quando o movimento ativo está limitado. Nós sabemos que o movimento ativo ele tem uma importância para a sua realização da movimentação acessória articular. Então, havendo alterações na movimentação acessória articular, o movimento ativo pode estar limitado. Então, toda vez que nós nos deparamos com movimento ativo com amplitudes de movimento reduzidas, é importante a gente fazer o teste dos movimentos acessórios articulares. A palpação, então, ela deve ser realizada apenas após a determinação do tecido comprometido, especialmente em casos de dor referida,
A dor referida é uma situação em que a origem da dor está num ponto, mas a percepção da dor está em outro. Então, palpar simplesmente a região dolorosa, inicialmente pode simplesmente exacerbar o sintoma e comprometer toda a sequência da avaliação, como também pode não ser útil na identificação do tecido de origem da dor. É importante na palpação a gente identificar a extensão da lesão, o tamanho, a área, a direção e a sua localização. Lembrando que existem várias restrições em relação à precisão da palpação. E, naturalmente, a palpação ela se aplica apenas a estruturas superficiais, ou melhor, ela se aplica com mais ênfase a estruturas superficiais. Por fim, lembrar que os exames de imagem são extremamente complementares. Eles vêm para poder nos dizer sobre a condição estrutural dos tecidos, né, da região, e a gente deve usar as informações contidas nos exames com bastante cautela, uma vez que vários estudos na atualidade têm auxiliado no questionamento da validade desses exames de imagem como condutores de programas de tratamento, especialmente porque em indivíduos que não têm sintoma nenhum, nós também podemos encontrar alterações nos exames de imagem. É isso.